Ele é sócio e gestor da R3 Investimentos. Para a gente falar mais sobre os assuntos aqui do dia. Rodrigo, seja bem-vindo à nossa programação. Muito bom dia para você. Bom dia, 3R Investimentos, só corrigido. Prazer estar Obrigada, Rodrigo. Eu queria começar falando, especificamente com você, sobre o cenário aqui interno, para investimentos aqui no Brasil. Os desafios de um ambiente de cautela internacional, igual a gente estava falando agora há pouco, em relação às economias lá fora. Há poucos dias, aqui para as eleições, nós temos desafios também no nosso cenário interno, Mas eu queria entender a sua visão como um gestor, como lidar exatamente com esses movimentos, aversão ao risco. Você acha que pode estar trazendo até mais desafios aí para os gestores? Sempre. Infelizmente, eleição no Brasil é sempre um tema onde os nervos ficam aflorados, a volatilidade se instala no mercado, e geralmente se tem uma visão muito binária do possível resultado, Felizmente, eu acredito que as coisas não são bem assim. Obviamente que eu acho que tem candidatos que falam mais aquilo que o mercado quer ouvir e outros que não falam, entendeu? Mas na nossa visão, a gente tem, para fazer a gestão do fundo do qual eu sou gestor, eu tenho uma visão muito bottom-up, Então, de baixo para cima. Eu primeiro olho o micro para olhar o macro. Então, eu acho que sempre existirão oportunidades para investimento e sempre será possível fazer o stock picking aí, Então, selecionar aquelas ações que têm um tese de investimento que possam ser muito boas, mesmo em cenários mais desafiadores, E eu acho que, sobretudo, o problema do Brasil, se eu posso falar um pouquinho de macro, que não é muito a minha área, é a questão fiscal, O ano de 2022 está surpreendendo positivamente, como vocês muito bem falavam, sobretudo na questão fiscal, mas resta saber o que acontece, a partir de agora que a arrecadação de impostos com combustível é bem mais reduzida e possivelmente houve um efeito da inflação ajudando, pelo menos no curto prazo ela ajuda na arrecadação, Tirando esses dois efeitos para o ano que vem, como que fica essa questão? E o ponto principal para fazer esse ajuste fiscal seria uma reforma administrativa, Será que ela vem? Mesmo com o Bolsonaro eu acho difícil, se for o Lula eu acho que é praticamente impossível, e isso, não fazendo esse ajuste, isso implica em juros mais altos, Então esse é o desafio do gestor e do investidor, Vou fazer aqui uma correção, Rodrigo, é 3R, Eu falei R3 aqui, desculpa, inverti aqui a ordem aqui, só para a gente corrigir. Vamos lá, Isa. E no cenário doméstico, temos visto ali indicadores importantes para a economia brasileira, deflação, expectativa de PIB para cima. Mesmo assim, setores ligados à economia doméstica estão nesse movimento de baixa nos últimos dias, Qual que é a sua percepção para estes ativos e quais setores domésticos estão mais interessantes na sua visão? A questão é que talvez esteja tendo uma reprecificação já colocando o Lula como favorito, Que evidentemente quando a gente olha o retrospecto, principalmente nos últimos anos de PT, foi negativo para a economia. O biênio que a gente teve lá em 15, 16 ou 14 e 15 no governo Dilma foi pior do que momentos de guerra, Foi pior que a pandemia para o crescimento da economia. Então é isso que esse ajuste que o investidor está fazendo no preço dos ativos, A grande verdade, a gente não sabe qual vai ser o regime fiscal se o Lula ganhar, quais são as diretrizes econômicas, ele só fala planitudes, ele não entra a fundo em nenhum assunto, não existe um plano de governo, então é evidentemente que isso assusta o investidor, É fato que as empresas mais ligadas ao consumo e à dinâmica interna que estão tendo um ajuste mais forte nos últimos dias, mas também se você for lá de final de julho para cá, foram as que mais subiram também, Então está tendo um readequamento aí, no preço dos ativos, é essa a minha leitura, A gente está aqui também com o Marco Saravalli, que é estrategista-chefe da Sara Invest. Marco, eu queria também entender a sua visão em relação a isso, A gente está numa semana eleitoral, domingo as eleições, o mercado já está precificando aí Lula como favorito e depois fica à vontade para fazer pergunta para o nosso entrevistado.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé. Bom dia, Paulo. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Até uma pergunta que eu ia fazer, que é assim, a gente está, acho que, olhando muito para o cenário que a gente consegue enxergar hoje, né? Que o Rodrigo está falando assim, a gente tem ainda incerteza em relação às pesquisas, em relação ao resultado, e é difícil de dizer o que o mercado vem precificando, né? Até já passando, o Rodrigo está falando um pouquinho sobre a situação fiscal num possível governo Lula. Eu acho que talvez, o inverso, Rodrigo, a minha provocação é o seguinte, o inverso, né? Por exemplo, até a curva de juros, depois a gente vai dar uma olhada, mas precificando uma possível queda de juros no primeiro semestre do ano que vem, 2023. Mas será que entrando um possível candidato Lula, o mercado já não começa a olhar com maior preocupação por fiscal e essa curva volta a empinar? Né? Porque talvez o que a gente esteja precificando hoje é uma manutenção da atual política monetária, da política fiscal, do superávit, ou seja, perpetuando o que está acontecendo hoje. Essa era a minha provocação, porque talvez se entre um possível governo Lula sinalizando, né, um afrouxamento na política fiscal, a gente volta realmente a inverter essa curva e acelerar. Talvez seja exista essa preocupação. Como é que você vê esse cenário? De novo, a minha leitura é que estamos perpetuando o hoje, né? Ou seja, o que está acontecendo hoje, independente, acho que, das eleições. Né? Essa é a minha provocação, olhando aqui para a curva de juros. Eu concordo com você. E acho que as pessoas e os investidores mesmo, mas assim, talvez a imprensa esqueça um pouco que hoje o Banco Central é independente. Né? Ele não responde mais ao presidente. Né? O mandato do Roberto Campos Neto vai até o final de 2024 e ele pode ter uma atuação mais hawkish, né? Uma atuação mais restritiva do ponto de vista monetário. E daí você está correto, teria que ter um ajuste aí no preço dos ativos e aqueles que são mais sensíveis à curva de juros poderiam sofrer mais, né? Boa. Uma pergunta aqui, deixa eu só fazer uma pergunta em relação a um pouco eleições também, em relação acho que a gente discute muito, né? E eu tenho conversado com alguns gestores também que diminuíram suas posições em ações estatais, principalmente, com preocupação em relação à eleição. Eu não vou ficar comprado, não vou ficar posicionado tanto assim, porque muita gente ganha muito dinheiro com Petrobras durante esse ano, mas tem muita gente diminuindo, até zerando as posições, porque está esperando talvez um cenário que possa trazer volatilidade. Como é que você vê, como é que vocês têm decidido, né, o que vocês esperam realmente que aconteça com esse tipo de ação, ou semana que vem, ou se tiver um segundo turno? Qual que é a expectativa em relação à posição de vocês? Estão mudando posição ou não por conta de eleições? Né? E, de novo, é uma informação que eu recebi, que eu tive de outros gestores. Acho que é importante vocês, como gestores, aqui também a mostrar um pouco do que tem feito, né, tomado decisão aqui em relação ao cenário eleitoral e à gestão do fundo especificamente, né? Não, concordo. Esse é o tema que a gente mais debate internamente aqui no nosso comitê. Eu tive a oportunidade de participar aqui com vocês várias vezes ao longo do ano e o tema que a gente mais discutiu foi o tema que com vocês e aqui internamente foi Petrobras, porque foi um investimento muito feliz que a gente teve ao longo dos últimos 2 anos. Realmente a gente acertou muito bem. Quando o mercado ficou muito cético foi quando a gente aumentou a exposição e de fato a gente acertou bastante isso. No entanto, a gente chegou numa encruzilhada, né? Os 2 líderes da pesquisa, eu acho que já dá para dizer que vai ficar entre os 2 mesmo, né? Os demais candidatos são coadjuvantes aí na campanha. Elas têm posições que são diametralmente opostas, né, sobre o destino que querem dar para a empresa. O Bolsonaro falando em privatização e o Lula defendendo a maior intervenção na empresa. E o receituário do Lula a gente já sabe o que acontece, foi quase a destruição da empresa. Né? Então, eu acho que hoje é mais difícil intervir no nível que houve no passado, pela lei das estatais e tal, só que se uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos é que da mesma forma que fizeram as leis podem ser desfeitas, né? Haja visto o PEC dos precatórios, PEC kamikaze e assim por diante, né?
Por outro lado, eu acho que não vai ser fácil mexer na política de preços da Petrobras, não é uma coisa simples. Mesmo que no limite, se mexer, pode faltar combustível, porque quem vai querer importar, né? Haja visto que ocorreu na Argentina, né? Onde quiseram fazer uma política populista com o preço do combustível, a empresa estatal não repassou para o preço da gasolina e do óleo diesel o reajuste do barril de petróleo e faltou combustível, ninguém importou, né? Ou os entes privados não importaram. Então, nesse sentido, é muito difícil, é binário, né? Você quer ser acionista de uma empresa, quer sócio de uma empresa onde o representante do controlador diz abertamente que vai tomar atitudes que destroem valor para o acionista, apesar de eu achar que boa parte disso é retórica, não sei. Onde, de fato, assim, eu tenho como certo, caso o Lula ganhe, que ele vai mexer nos investimentos, no CAPEX. Entendeu? Isso aí está claro para mim que ele vai mexer. Uhum. Inclusive, né, falando um pouco, trazendo, né, além das questões de eleições, a gente sabe que alguns setores possam oscilar muito, algumas companhias principalmente, dependendo do cenário aí, né, que vai se desenvolver com o resultado das eleições, né? Tem setores que acabam sendo realmente mais beneficiados com uma política, outros com outras. E eu queria entrar no setor de construtoras. Falar um pouquinho mais também sobre a questão de construtora, como que vocês estão olhando para esse setor, né? Exatamente se eles podem ou não estar impactados, porque elas são ligadas, na verdade, ao consumidor de baixa renda. E a gente tem aí agora um cenário até um pouco mais otimista em relação à recuperação econômica. Vocês acreditam, né, que investidores possam, né, aproveitar dessa oportunidade, ficar de olho exatamente em ampliação de programas governamentais de moradia, por exemplo? Só citando aqui a Cury, né? A Cury tem tido um bom desempenho, subindo quase 70% neste ano. Aí queria entender um pouquinho da visão, né, da sua visão para o setor e para a Cury especificamente. Quais pontos que seriam importantes aí da tese de vocês, que eu sei que é um case que vocês acompanham, que o investidor deve ficar atento? Não, eu acho que são dois setores muito distintos para mim dentro do mercado de incorporação. Você tem as de média e alta renda e você tem as de baixa renda. São dinâmicas diferentes, o funding é diferente, são vetores de crescimento diferentes. Eu particularmente, e a gente aqui de maneira geral na 3R, a gente tem uma preferência pelas empresas de baixa renda por dois motivos, né? O funding é teoricamente mais estável, que é do FGTS, e dois, ela tem menor elasticidade de demanda em função dos juros, tá? E porque também tem o juro subsidiado. Você tem uma desvantagem ou um risco que, de novo, é o funding. Se houver alguma coisa com a FGTS, você inviabiliza esse mercado, o que me parece improvável, porque o Brasil tem décadas de história de utilização da FGTS para fazer o financiamento das habitações, sobretudo de baixa renda. Então, a Cury foi um caso que a gente teve a felicidade de acertar muito bem aqui. A gente acompanha, eu particularmente interajo com a empresa desde antes dela ser listada, né? E por que a gente gostava? Porque não existe grandes diferenciações ou vantagens competitivas em incorporadoras. Tá? No caso de baixa renda, o fato da empresa ser maior, realmente a escala é interessante, porque como é um negócio de muito giro, isso te dá a possibilidade de executar melhor, né? Aquelas que têm maior escala tenderiam a executar melhor, né? Em tese. E a Cury, ela conseguiu surfar muito bem o mercado, mesmo quando ele ficou mais difícil com a inflação, que afetou muito a margem bruta das empresas, porque teve uma alta significativa no preço dos materiais de construção, sobretudo o aço e, mais recentemente, o cimento. E a Cury conseguiu mitigar isso fazendo lançamentos de unidades mais caras, né? Então, eu já gostava da tese, porque é uma empresa de nicho. Ela tem uma execução muito boa, focada em Rio de Janeiro e São Paulo, e ela costuma lançar empreendimentos em bairros que não tradicionalmente recebem lançamentos de baixa renda. Para a gente ter uma ideia, aqui em São Paulo lançou e com muito sucesso na Barra Funda e na Moca. No Rio de Janeiro
fez alguns empreendimentos de muito sucesso, velocidade de vendas altíssima na região do Porto Maravilha, né? Então foi isso que me atraiu. Ela tem uma VSO, uma velocidade de vendas muito superior à média, não só pela escolha dos terrenos, pela boa execução, pelo controle no custo de obra, mas pela estratégia de venda. Diferente das demais empresas de baixa renda, ela não tem lojas, né, onde o potencial cliente vai, visita, e lá estão expostos vários empreendimentos, e muitas vezes a venda é feita assim: quanto é a sua renda? Ah, com essa renda você consegue comprar esse empreendimento. Não, eles fazem estandes de venda no canteiro de obra e vendem como se fosse uma unidade de média renda, mas para o público de baixa renda. Então, o conjunto de tudo isso faz com que a empresa, desculpa insistir nisso, tenha uma velocidade de vendas muito superior, o que leva um retorno sobre pouca exposição de caixa e um retorno sobre patrimônio muito alto. Margens altas, assim, eu costumo dizer que quase qualquer métrica, ou todas as métricas da Cury são superiores a qualquer incorporadora, seja ela de baixa ou alta renda, entendeu? Então, a gente acertou muito bem isso daí. Evidente que naquele cenário de abertura de curvas de juros que foi mencionado agora há pouco, as incorporadoras são afetadas, mas as de baixa renda são muito menos afetadas, porque os juros são subsidiados, né? Então tem essa menor elasticidade em relação à mudança do custo de financiamento, né? Uhum. Inclusive, já que a gente está falando do setor, Rodrigo, deixa eu sair com a Débora, que está aqui com o mapa aberto, só para a gente dar uma olhada como que estão, né, os papéis desse setor no momento. Fala, Débora. Temos o setor inteiro aqui em alta. Aliás, daqui a pouquinho eu até quero trazer a curva de juros para a gente dar uma olhada, porque normalmente a gente tem uma curva de juros menos estressada para um dia mais favorável à construção, e hoje está acontecendo bem o contrário, né? A gente tem uns DIs desde a ponta mais curta até a ponta mais longa, um pouco mais estressados, mas olha só o setor de construção como a gente vê, inclusive com o Cyrela no índice Bovespa liderando altas em vários momentos. Cyrela sobe agora 5,85%, a MRV também sobe mais de 5%, a Zetec 3,54%, Elbro plano em plano também em alta, Trisul subindo 2,26%, a gente tem JHSF alta de 0,84%, Cury está subindo mais de 1%, a gente estava falando sobre Cury ainda há pouco, Melnick também está subindo nesse momento, ou seja, o setor inteiro, né, segue em alta, uma alta bem significativa, com inclusive, deixa eu trazer aqui o Ibovespa só para a gente dar uma olhada no que eu estava falando, olha só, Cyrela liderando altas aqui no Ibovespa, mas nos DIs a gente tem uma curva até um pouco mais estressada, desde a ponta mais curta, olha só, até a ponta mais longa, né, se a gente puder comentar um pouquinho, tanto o Marco como o nosso convidado, trazer um pouco essa correlação, né, o que pode estar justificando essa alta aí do setor nesse momento, que está bem disparado hoje aí no Ibovespa desde os primeiros minutos do dia. É isso aí, vamos lá então, Marco. Primeiro a sua opinião, depois a gente fala com o Rodrigo também sobre isso. Bom, primeiro eu acho que a gente vai ter que fazer, né, Rodrigo, fazer um famoso stock picking, né, para o ano que vem, 2023, mas eu acho que o setor de construção civil, Débora, como a gente já está vendo aqui, já tem algumas semanas, ele ficou muito penalizado em bolsa por conta desse aumento de custo de capital. E agora talvez está chegando realmente num low, né? Então a gente já vê alguns papéis aí subindo bastante. E eu ouso dizer também que a minha provocação que eu ia fazer para o Rodrigo, talvez 2023 a gente deve acompanhar não só talvez a valorização, né? Tudo mais constante, se a gente tiver realmente uma queda da taxa Selic, enfim. Então tem potencial de valorização, mas acho que essas ações, tem algumas delas que podem ser destaque em distribuição de dividendos, né? Já que o valor de mercado está tão reduzido, né, nesse momento de uma possível recuperação, né, de expansão da lucratividade, algumas delas podem ser destaque em dividendos. Isso aconteceu em algumas empresas, né, depois que a gente saiu da recessão ali em 2016, 2017, e talvez essa era a minha pergunta para o Rodrigo, se a gente pode voltar a ver não só a valorização, como também destaque de bons dividendos de alguns ativos que vendem algum ativo especificamente, enfim, não só o crescimento das vendas, né, como um todo. Eu lembro o caso de Zetec, né, vendeu um ativo específico, mas será que esse é o momento que a gente está chegando, Rodrigo, em relação à construção civil, né, olhando para um horizonte aí de 12 meses, vamos dizer assim, né? Posso falar melhor da Cury. A Cury é uma boa pagadora de dividendos. Óbvio que com essa valorização muito forte que houve do preço da ação, o dividend yield cai, né? Sim, sim. Eu acho, pelo meu conhecimento aqui e acompanhar
Eu gosto um pouco do caso de direcional, eu acho que essa empresa também pode pagar dividendos, dependendo do que acontecer. Eu entendo o seu otimismo, ou melhor, que você é mais otimista que a média em relação ao macro, você tem pontos que eu acho coerentes, interessantes, só que tem um detalhe específico no médio e alta renda, sobretudo aqui no mercado de São Paulo. O estoque das incorporadoras está relativamente alto, né? Como houve essa alta de juros muito forte em pouco espaço de tempo, o financiamento ficou mais caro, o que diminui a velocidade de vendas, né, ou o repasse, né, então é toda uma cadeia, né, se diminui o repasse, o cliente não consegue contratar um empréstimo, também não se vende imóvel, né, diminui o ritmo na venda das unidades, né. Então a dúvida é o seguinte, o que vai acontecer com esse estoque, né? Será que esse estoque não vai derrubar os preços, por outro lado? É uma dúvida que a gente tem aqui. Então, a gente tem um certo receio em relação a esse segmento, assim, a gente não está mergulhando de cabeça, não. No stock picking, a gente gosta bem mais da baixa renda. Tá? De novo, se acontecer isso que o Marco está falando e o estoque não atrapalhar, beleza, pode ser realmente... procurando, pode ter cases interessantes. Eu particularmente acompanho a Cyrela, já fui acionista, já escrevi carta sobre tese de investimento, admiro toda a história da Cyrela, acho que eles executam bem, né? E particularmente hoje tem uma questão específica que 2 sell-side revisaram, deram upgrade em Cyrela, então isso sempre mexe no mercado no curto prazo, né? Mas assim, desculpa insistir, eu estou na baixa renda e na nossa visão aqui, da forma que eu faço a gestão do fundo, eu tenho uma carteira mais concentrada entre 10 e 15 nomes, então eu não vou agregar muito nome, e tem um giro muito baixo. Então, se vocês fizerem um histórico aí, vocês vão ver que nossas conversas nos últimos tempos sempre giram em torno dos mesmos nomes, que são aqueles que fazem parte da carteira, aqueles que eu acompanho. Então, eu não vou simplesmente adicionar nomes para diversificar, né? Tá certo. Rodrigo, eu quero agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, trazendo a sua visão, sua opinião. Até uma próxima oportunidade. Imagine que eu agradeço, ficaria à disposição. Um abraço para vocês e para o público que nos acompanha.